Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 13ª questão do município de Quatá, ano de 2019, da banca RBO. Mais uma questão sobre código de ética. Vem comigo? Pessoal, o que dizia a questão? Constitui infração ética de acordo com o Código de Ética Odontológica. Pessoal, quem vai prestar RBO precisa ler o Código de Ética 1, 2, 3 vezes. A banca chega a pedir até 3 questões por prova sobre o Código de Ética. Então não dá para perder questão por causa disso. Tem que ler, ok? Então aqui ele quer saber sobre o que seria, segundo o Código de Ética, infração ética. Então vamos lá. Alternativa A: a quebra de sigilo profissional na declinação do tratamento empreendido na cobrança judicial de honorários profissionais. B. A quebra de sigilo profissional na comunicação ao Conselho Regional das condições de trabalho insalubres. C. Criticar erro técnico-científico de colega ausente, ainda que por meio de representação ao Conselho Regional. E D. Praticar concorrência desleal. Essa questão ela parece complicada e eu vou mostrar para vocês onde isso se encontra no Código de Ética, eu vou justificar para vocês, mas ela não é complicada e vocês vão ver por quê. Vem comigo. Então, infração ética. Na alternativa A e na alternativa B, ele quer saber sobre quebra de sigilo profissional. E isso cai, gente, muito, e não só na RBO. Então, a gente tem que saber. Então, a hora que a gente vai lá para o Código de Ética, no capítulo 6, a gente tem lá no artigo 14 falando sobre infração ética, tá? Então, o que seria infração ética? Ali no item 1, seria revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Então, você está lá exercendo a sua profissão e você conta, né, sem ter uma causa justificada, alguma coisa que aconteceu ali durante o seu atendimento. Tá? Então, você revelou um fato sigiloso. Sem necessidade, é infração ética. No 2, quando você não orienta a sua equipe adequadamente sobre a questão de manter o sigilo profissional, você negligencia a orientação dos seus colaboradores. E no 3, é quando a gente publica imagens de paciente, foto de paciente em qualquer meio de comunicação sem uma justa causa. Quando seria uma justa causa? Quando você está ligado à docência ou quando você vai publicar um artigo científico e aí você dá para o paciente, o responsável legal, o termo de consentimento livre e esclarecido e ele autoriza a divulgação daquela imagem, daquela foto no meio de comunicação. Tá? Caso contrário, constitui infração ética. Tá? Aí aqui a gente tem um parágrafo único que vai falar sobre justa causa. Quando que você pode quebrar esse sigilo profissional? Você pode contar coisas que acontecem ali no seu atendimento. Primeiro, no caso de notificação compulsória de doença, lembra aquela listinha que tem quando aquelas doenças acontecem, né? Você identifica ou suspeita ali na sua cadeira odontológica, você deve comunicar aos órgãos da saúde, ok? Numa segunda situação, quando você tem que colaborar com a justiça, em alguns casos previstos em lei, você pode quebrar o sigilo. Na terceira situação, em caso de perícia odontológica. No quarto, em estrita defesa. Ou no quinto, quando você tem um paciente que ele é incapaz, ele não responde por ele mesmo e você tem que revelar algum fato que tenha acontecido no atendimento para o responsável daquele incapaz. Então, nesses casos, você pode quebrar o sigilo porque tem uma justa causa. E o que tem a ver com a nossa alternativa A e B lá no finalzinho, gente? No artigo 15 e 16, a gente tem lá, não constitui quebra de sigilo, ou seja, não é infração ética. Declinação do tratamento empreendido na cobrança judicial de honorários profissionais. Era a alternativa A. Então, não constitui infração ética, porque fazer isso não é quebra de sigilo profissional. No artigo 16, também fala que não é quebra de sigilo quando você vai comunicar para o Conselho Regional ou as autoridades sanitárias condições de trabalho
indignas, inseguras e insalubres. Por exemplo, você trabalha lá numa unidade básica de saúde em um determinado município e você observa que as condições de trabalho ali são insalubres ou indignas, e aí você deve comunicar aos órgãos responsáveis, e isso não é quebra de sigilo, não é infração ética. Era a alternativa B. Então, ó, ali fala da alternativa A e a alternativa B. Então, isso não constitui quebra de sigilo, portanto, não é infração ética. Ok? Então, a gente elimina A e B. A alternativa C fala o quê? Criticar erro técnico-científico de colega ausente, ainda que por meio de representação ao Conselho Regional. Essa foi para acabar. Vem aqui comigo. Lá no capítulo 5, ele vai falar que constitui infração ética criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de representação ao Conselho Regional. O problema está nessa palavrinha, salvo, que aqui ele coloca ainda que. Por isso que está errada essa alternativa, ok? Mas, pessoal, eu te digo, quem leu o Código de Ética pelo menos uma vez, ia perceber que durante a leitura ele fala várias vezes sobre praticar concorrência desleal. E isso é infração ética. E ele não fala uma vez só. Ele fala 4 vezes no Código de Ética. Eu vou mostrar para vocês onde está isso. Ele vai falar lá no capítulo 5 que constitui infração ética praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal. Lá no capítulo 11º, ele vai falar também que é infração ética valer-se do poder econômico visando estabelecer concorrência desleal é infração ética. Lá no capítulo 16, ele vai falar que é infração ética, aí a gente tem um parágrafo um pouquinho maior, que ele vai falar que aliciar pacientes ou praticar ou permitir a oferta de serviço, fazer anúncio falso, irregular, ilícito, imoral, que caracterize uma concorrência desleal, lá na última linha, é infração ética. E por último, de novo no capítulo 16, ele vai falar aqui nesse parágrafo que também é praticar concorrência desleal quando a gente faz de novo, divulga, oferece serviço com finalidade de aliciamento de paciente através de cartão de desconto, site promocional, caderno de desconto, mala direta via internet, que caracterize uma concorrência desleal, também é infração ética. Então, praticar concorrência desleal, ele fala várias vezes. Então, se você tivesse lido o Código de Ética, você ia perceber, né, que de cara você já ia bater o olho e falar, bom, eu sei que praticar concorrência desleal é infração ética. Então, mesmo que você ficasse em dúvida com as outras alternativas, você matava essa questão. Então, ela parece difícil, mas ela não é. Ok? Pessoal, gostou da questão? Deixa o seu like, se inscreve lá no canal, meus queridos, e ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. Tchau, pessoal, até a próxima questão.